Olá, quinta-feira, 27 de setembro, está no ar o Alba Notícias ao vivo. E hoje, na quarta reportagem da nossa série Eleições 2018, a gente mostra tudo o que o eleitor precisa saber sobre o processo eleitoral. Confira os outros destaques desta edição. Tradição e fé, os festejos do dia de São Cosme e São Damião. Hoje também é o Dia Nacional de Doação de Órgãos. E você vai saber mais sobre esse ato de solidariedade que salva vidas. Quem ama, abraça. Corrida Solidária vai reunir recursos para ajudar crianças com microcefalia. Confira as opções de lazer para o fim de semana na nossa agenda cultural. E ainda, Corinthians e Cruzeiro são os finalistas da Copa do Brasil. As notícias do esporte com o comentarista Eliseu Godoy. Boa tarde, tudo bem? Agora 2 horas em ponto. Você ainda tem dúvidas sobre qual documentação levar no dia da eleição com a novidade da biometria? Já ouviu falar do e-título? Sabe o que é o voto em trânsito e se é possível recusar ser mesário? Todas essas respostas você vai saber agora com Michele Gramacho na quarta reportagem da nossa série especial Eleições 2018. No dia 7 de outubro, mais de 10 milhões de eleitores devem ir às urnas nos 417 municípios baianos. São as eleições gerais, quando simultaneamente em todo o país as pessoas irão votar para escolher os deputados federais, deputados estaduais. Em seguida, vão escolher os 2 senadores do seu estado, o governador e, por último, o presidente da República. E será que com a chegada da biometria em alguns municípios, a população sabe qual documentação precisa levar no dia da eleição? Só a identidade ou o título, né? Só a identidade se a pessoa esquecer o título. Basta levar um documento oficial com foto e o título. Caso você tenha feito a biometria, basta levar o e-título no celular. Como explica André Cavalcante, coordenador de suporte e equipamentos do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Todos os eleitores, sejam de municípios biometrizados ou não, precisam levar um documento oficial com foto ou o celular com o aplicativo e-título instalado. Feita a identificação do documento, ele vai ser identificado na urna pela biometria, se ele já tiver, ou pelo número do título simplesmente. Nesse caso, ele terá que assinar o caderno de votação. O eleitor que é identificado biometricamente vai ficar dispensado da assinatura no caderno. O que seria mesmo o e-título? Explica pra gente. O e-título é um documento virtual que as pessoas podem instalar no seu celular, um aplicativo, que ele tem as informações do título eleitoral, ele vale como se fosse um documento digital. André chamou a atenção que o uso do celular só é permitido até a apresentação do e-título ao mesário. Na cabine, as pescas com os números dos candidatos devem estar no papel. Apenas será permitido auxílio na cabine de votação a pessoas com deficiência física. Se a deficiência que ela tem impedir que ela exerça o direito do voto, tipo, ela não tem como teclar nas teclas da urna, então alguém pode auxiliá-la. Quem poderá votar em trânsito? Uma inovação que teve nessa eleição em relação à anterior é que, até a eleição anterior, quem votava em trânsito só podia votar para presidente. Neste ano, se o eleitor estiver fora do seu município, mas estiver na mesma unidade da federação, ele pode votar para todos os cargos. Agora, se ele estiver em outra unidade de federação, ele só poderá votar para presidente. Nas ruas, a população ainda tem algumas dúvidas, como, por exemplo, se é permitido recusar ser mesário. Enquanto uns não querem ser mesários, outros se colocam à disposição voluntariamente. Este foi o caso da Thaís Richelli, e ela está em Vitória da Conquista e vai conversar com a gente pela internet. Olá, Thaís, o que te motivou a ser mesária voluntária? Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada com a cidadania e eu achava que apenas ter a obrigação do voto não me sentia parte desse processo eleitoral. Então, sendo mesária voluntária, eu posso estar garantindo que o direito ao voto de todos os cidadãos e cidadãs vão estar sendo respeitadas, bem como está ajudando na acessibilidade, no manuseio da urna de votação, né? Assegurando que vai ser legítimo, né, o sigilo de cada pessoa que vai estar votando e assim eu posso estar fazendo parte, né, me integrando ao processo eleitoral. E como você fez para ser?
Bem, eu já tentei outras vezes me cadastrar como voluntária, porém eu nunca tinha sido chamada, né? Eu nunca fui chamada. Então, dessa vez, quando eu transferi meu título para a cidade onde estou residindo agora, eu tive que fazer a biometria e pedir para que fosse incluído lá que eu queria ser mesária voluntária, e dessa vez eu fui chamada. E por causa de pessoas como Thaís, a 39ª Zona Eleitoral em Vitória da Conquista conseguiu 1.040 mesários voluntários, ou seja, 100% dos mesários daquela zona eleitoral. E nós vamos conversar agora com a Zélia Alves, que é chefe de cartório, para saber, gente, o que será que motivou este voluntariado todo? Nós passamos a divulgar mais as vantagens de ser mesário e isso, com certeza, atraiu aqueles que desconheciam esses direitos. Um outro fato foi o TRE Bahia ter firmado convênio com a instituição de ensino superior, permitindo ao universitário computar as horas de trabalho prestado à Justiça Eleitoral como uma atividade complementar ou extracurricular. E Zélia, quais são essas vantagens? O mesário faz direito a 2 dias de folga no trabalho por dia de convocação pela Justiça Eleitoral. Por exemplo, neste ano, no primeiro turno, o mesário fará direito a 4 dias de folga. 2 folgas pelo treinamento e 2 folgas pelo dia de trabalho na sessão eleitoral. Uma outra vantagem é para o universitário de instituição conveniada com o TRE. Ele receberá um certificado permitindo que ele compute as horas de trabalho prestado à Justiça Eleitoral como atividade extracurricular ou complementar. O fato de ser mesário contribui também para desempate em concursos públicos da Justiça Eleitoral e nos demais concursos, se houver previsão em edital. A expectativa é que esta experiência se expanda para as outras zonas eleitorais do município e também inspire outras cidades. E amanhã, na última reportagem da série, vamos mostrar como é feito o cálculo, que define quais deputados serão eleitos e as principais mudanças para este pleito de 2018. Não perca! Para a Igreja Católica, o dia de celebrar Cosme e Damião é 26 de setembro. Mas para seguir as religiões de matriz africana e manter a tradição, a comemoração acontece mesmo hoje, dia 27. Por isso, o Dia dos Santos Gêmeos é celebrado com festa todos os anos na Paróquia da Liberdade, aqui em Salvador. Muita gente vai agradecer a cura de alguma doença, principalmente porque os santos eram médicos. Veja na reportagem de Bárbara Carolina. O dia de Cosme e Damião reuniu milhares de fiéis desde as 6 horas da manhã desta quinta-feira na Paróquia da Liberdade, que leva o nome dos santos. Aqui, muita gente vem pedir, mas também agradecer. Tenho bastante fé em seu Cosme, porque tudo que a gente pede, ele é dos médicos, como falam, né? Então, aqui eu sempre passo na igreja, faço a oração para todo mundo, que Deus proteja todos nós e livrar a gente de todo mal, entendeu? E assim a vida continua, só basta ter fé e esperança, que fé remove montanha. Jadson, irmão mais velho dos gêmeos Luiz Carlos e Luiz Otávio, contou que é a primeira vez que vem à missa em homenagem a São Cosme e São Damião. Ele disse que a fé nos santos veio a partir da cura de uma doença. Eles estavam uma vez cheios de furúnculo na cabeça, ao redor do olho, mas só que os médicos não queriam, dizer o que era, passava remédio, tomava remédio, mas nada de resolver. Aí uma vizinha minha me indicou uma vez trazer eles aqui, depois que eu trouxe eles aí, eles ficaram melhor. Aqui na Paróquia da Liberdade, os festejos ocorrem ao longo do dia. Na programação está prevista um momento de louvor que começa às 14 horas. Em seguida, uma procissão com previsão para a saída às 17 horas. E por fim, uma missa solene, com previsão para começar às 19 horas. Tudo isso em homenagem ao Santo Milagreiro. Devota há pelo menos 30 anos, Dona Marilene contou um pouco sobre sua história de fé. Dava missa aqui e dava missa no Bonfim. Eu parei e tive acidente. Quebrei o quadril,
Agora troquei a pronta, só eu aqui boa. Vim agradecer, a missa agora é minha. O sincretismo religioso, que mistura elementos do catolicismo e do candomblé, trouxe Maurício à celebração desta manhã. Ele disse que no mês que vem, a oferenda típica dos meninos está garantida. Ele me curou de uma coisa que eu estava, socorre-me. Aí esse ano vou celebrar o caruru dele. Eu alcancei essa promessa, aí vou dar o caruru esse ano a ele. Acorre-me Damião e dou um. Para o padre Damião Pereira, o momento serve para reavivar a fé. É um tempo importante para renovar as forças, para animar. Diante de tanta dificuldade, os fiéis encontram aqui em São Cosme e São Damião um exemplo para continuar lutando e persistindo no caminho. No próximo bloco, o Dia Nacional da Doação de Órgãos chama a atenção para a importância dos transplantes e as notícias do esporte com o comentarista Eliseu Godoy. Agora, 2h10, não saia daí, o Alba Notícias volta já já. Solidária, parceira, carinhosa, humana. Alegre. A Bahia é assim. A Assembleia Legislativa também. Esse momento de transformação da ALBA é simbolizado pela Assembleia de Carinho, atitude que une todos no apoio a instituições sociais, porque cuidar das pessoas é o nosso maior projeto. Assembleia Legislativa da Bahia. Novo tempo, novas atitudes. A partir do dia 20 de julho, os nomes de todos aqueles que constem no edital de registro de candidatura deverão ser incluídos nas pesquisas realizadas com a apresentação da relação de candidatos ao entrevistado. Todas as pesquisas de opinião pública relativas às eleições de 2018 ou a candidatos para conhecimento público devem ser registradas na Justiça Eleitoral conforme determina a resolução do TSE. Quinta-feira, e você já sabe, é dia de falar de futebol. Chegou a hora do nosso Momento do Esporte. Olá, Eliseu, boa tarde. Olá, Luana, tudo bem? Tudo bem. Vamos falar de Copa do Brasil? Copa do Brasil, inclusive uma confusão muito grande lá no jogo no Mineirão, né, entre Palmeiras e a equipe do Cruzeiro. E deu empate e classificou a equipe do Cruzeiro, porque o Cruzeiro, um abraço, boa tarde a todos, porque o Cruzeiro já havia ganho do Palmeiras lá em São Paulo, semana retrasada. E a confusão, qual foi o motivo, Eliseu? A gente vai mostrar para você daqui a pouco, vamos deixar o povo um pouco curioso aí. Tá certo. E o jogo Flamengo... Eu já estava super curiosa. E o jogo Flamengo-Corinthians, lá em São Paulo, deu Corinthians, porque o Corinthians havia empatado lá no Rio de Janeiro 0-0 e acabou ganhando do Flamengo 2-1. Mais uma vez, o Flamengo ficou com aquele gostinho, né, de seguir na Copa do Brasil e acabou não acontecendo. Então vamos primeiro nesse jogo do Corinthians contra o Flamengo, lá em São Paulo, os três gols, né, da partida. Vamos lá. Primeiro gol aí, não, esse aí já é esse é o gol já de empate. Nós tínhamos o primeiro gol, acho que o aparelho não veio aí. E aí já é o gol da vitória da equipe do Corinthians, né? 2-1. O Pedrinho, inclusive, o jogador que surgiu aqui no Vitória, esse garoto aí. Foi embora para São Paulo e agora já é titular na equipe do Corinthians. E ele fez aí o segundo gol. Ficamos devendo aí o primeiro gol para vocês, que foi exatamente no primeiro tempo. Então, o Flamengo, mais uma vez, ficou atrás, não conseguiu chegar. O Corinthians agora é um dos finalistas da Copa do Brasil. O Flamengo que vem jogar com o Bahia aqui no próximo sábado, né? E o torcedor do Bahia esperava que o Flamengo, se ganhasse o jogo, poderia poupar alguns titulares sábado. Mas agora não. Como ele saiu dessa competição, o Flamengo é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, vai correr atrás agora do Campeonato Brasileiro. Então vai jogar com força total, né? Força total contra a equipe do Bahia. E será um jogo muito difícil e seria interessante o Bahia pontuar. Né? Porque o Bahia está perto da zona do rebaixamento. Inclusive, para você ter uma ideia da força do Flamengo, que todos nós conhecemos, é claro, todos os ingressos da parte que vai ficar a torcida do Flamengo já foram vendidas. Quer dizer, você vê a torcida do Flamengo, porque vem muita gente do interior, né? E a torcida do Bahia deve comparecer em Baixa também, né? A torcida do Bahia, com certeza absoluta. E a torcida do Flamengo também é muito forte no sul da Bahia. Então deve vir muita gente aqui para Salvador. Com a oportunidade também de ver o time de perto, né? E o jogo é 21 horas no próximo sábado, não é à tarde não. O jogo é 21 horas no próximo sábado no estado da Fonte Nova. E lá em Minas Gerais, muita confusão depois da partida, mas nós vamos mostrar os dois gols, 1-1 o jogo.
e o Cruzeiro classificou também, será mais um dos finalistas. Vamos lá. Nós temos aí o primeiro gol do Barcos, da equipe do Cruzeiro, artilheiro Barcos aí fazendo, e esse gol do Felipe Melo, empatando a partida, que na verdade não adiantou absolutamente nada, e o Cruzeiro, que poderá ser bicampeão esse ano, aí o Felipe Melo, inclusive, eu vou mostrar para vocês agora, depois do jogo, essa questão do futebol brasileiro, essa falta de educação dos jogadores e de treinadores também, incentiva essa violência que aconteceu depois da partida. Vamos lá. Vamos ver aí logo depois do jogo, a confusão, briga mesmo, quer dizer, jogadores profissionais que vivem disso, né? Nossa Senhora. Quer dizer, que exemplo, né? Que exemplo você dá para os mais jovens? Foi um lance que aconteceu que eles questionaram? Foi porque o Palmeiras empatou e perdeu a classificação, então, você sabe, e durante a partida, alguns confrontos que aconteceram também, principalmente com o Sassá e com o Mike, o jogador da equipe do Palmeiras. O Sassá deu um soco no jogador e aí a confusão se espalhou por todo o campo. Então, é um péssimo exemplo que se dá aos mais jovens. Com certeza. Né? O Filipão também deu uma entrevista muito infeliz, um cara que foi treinador de seleção brasileira, mas tem um tipo grosseiro, né? O Filipão já está um cara ultrapassado, aí a pessoa fala, bom, mas o Palmeiras está bem, porque tem um bom elenco do Brasil, qualquer treinador faria um bom trabalho lá. Então, ele deu uma entrevista muito, muito desagradável, dizendo o seguinte, porque Palmeiras e Cruzeiro voltam a jogar domingo já pelo Campeonato Brasileiro. Sim. Aí ele falou assim, não, vamos esperar eles lá em São Paulo agora. Quer dizer, já incitando uma violência que já é grande, né, nessas torcidas organizadas. Incitando a questão da vingança, Felizmente, a gente ainda tem essas coisas no futebol brasileiro. Se assiste futebol europeu, não acontece absolutamente nada. E aqui no Brasil, infelizmente, é uma falta de educação muito grande, né? Que isso leva para o campo e leva para a juventude também, como se isso fosse certo. Mas você acha que, no caso, que fosse isso para o tribunal, tinha que ter uma punição mais severa para que isso não voltasse a acontecer? Eu acho que sim, né? Que apenas as consequências são ruins. Claro, não, eu acho que vai acontecer. Esses jogadores já foram expulsos, vão ser julgados e com certeza, não só os jogadores, mas o próprio ambiente, né? Tem que ser penalizado, e tem que ser penas fortes como tem na Europa. É isso mesmo. Para que a violência acabe. Olha, e o Vitória, para não deixar de falar evidentemente do Vitória, o Vitória volta a jogar também esse final de semana. O Vitória, que está pertinho da zona de rebaixamento, vai pegar um adversário muito difícil, que é o Internacional, que luta pelo título também. E esse jogo será domingo, lá no Beira-Rio, 16 horas. Tá bom, Eliseu. Muito obrigada, Um abraço, viu? Então. Você, torcedor do Cruzeiro, parabéns. E torcedor do Corinthians, parabéns também. A gente volta a se ver na segunda, então. Se Deus quiser, um abraço, Luana. Um abraço a todos aí. Hoje, 27 de setembro, é o Dia Nacional da Doação de Órgãos. Nesta data é realizada em todo o Brasil uma campanha de conscientização para incentivar a doação de órgãos, lembrada também como o Setembro Verde. Na matéria de Miriam Neri, você vai conhecer a história de Seu Francisco, que essa semana passou por um transplante. Ele recebeu um fígado no Hospital Roberto Santos. Confira. Um gesto de solidariedade e amor ao próximo que se realiza no momento de extrema dor. Assim é a doação de órgãos, feita por pessoas como Genivalda, que mesmo em meio ao sofrimento que envolve a perda de um ente querido, conseguem se colocar no lugar do outro. Me sinto bem, feliz em saber que outras pessoas estão podendo viver novamente. Para mim, foi maravilhoso. Me sinto orgulhosa por ter feito isso. Foi por causa de gestos como o de Dona Genivalda que Seu Francisco, que estava na lista de espera por um fígado, foi agraciado com um transplante. Ele recebeu alta hoje, justamente no Dia Nacional de Doação de Órgãos. Me sinto recém-nascido de novo. Começo a me ver tudo de novo. E agora, como é sua vida agora? Com fé em Jesus se pegar, melhorar mais, continuar o repouso e ver como é que daqui para frente se pode fazer alguma coisa. Se não ficar em casa, continuar o que eles mandaram, não passar do limite. No Brasil, mais de 30 mil pacientes esperam na fila por um transplante de órgão. Fígado, rim, pâncreas, pulmão, coração e córnea. Só aqui na Bahia são mais de 1.500. Esses são os dados da Secretaria Estadual de Saúde. Nós chegamos à conclusão do nosso trabalho, que é contínuo de conscientização,
que muito era a falta de informação. Não é porque as famílias não eram caridosas, não é porque os familiares não tinham compaixão ao próximo, não, é porque eles não tinham conhecimento do processo. A partir do momento que nós começamos a difundir e começamos a explicar e a levar essa mensagem, tanto para os profissionais de saúde quanto para a população, isso melhorou e reduziu muito. Diante dessa demanda, foi criado um cadastro único da fila de espera, que relaciona as características de doadores e receptores. O cadastro cruza informações como tipo sanguíneo, tamanho do órgão, gravidade do paciente, distância do doador, tipo de órgão ou tecido e o tempo na lista. No final, a gente não fala em relação à doação até terminar todos os testes, os exames específicos e o médico conversar que o paciente realmente está em morte, né, cerebral. Aí sim, a comissão intra-hospitalar entra em ação, que é chamar essa família para uma entrevista. E dentro dessa entrevista a gente vai falar sobre a possível doação de órgãos. Muita saúde aí para seu Francisco e obrigada por receber a nossa equipe. No Brasil, para ser doador de órgãos, é preciso comunicar à família, pois somente os parentes podem autorizar a doação. Ainda falando de saúde, um mutirão do coração será realizado no próximo sábado, dia 29 de setembro, aqui em Salvador, com atendimento gratuito para a população. Quem conta os detalhes para a gente é a repórter Angélica Gomes, direto da redação. É com você, Angélica. É isso mesmo, Luana. A ação gratuita é comandada pelo cardiologista Márcio Abreu e tem capacidade de atendimento para pelo menos 100 pessoas. O mutirão irá realizar detecções de riscos cardiovasculares com exames e consultas. O evento acontece no sábado, das 9 da manhã às 5 horas da tarde, na Faculdade 2 de Julho, no Garcia. Haverá medição de pressão arterial, de circunferência abdominal, de peso, cálculo de IMC, índice de massa corporal, testes de glicose, além de anamnese, entrevista feita pelo profissional de saúde com o paciente. Os exames e a entrevista serão realizados por uma equipe de médicos, estudantes de medicina e enfermeiros. As pessoas atendidas que apresentarem riscos de doenças cardiovasculares serão orientadas pela equipe a procurar os serviços de saúde. Voltamos para o estúdio. É com você, Luana. Obrigada, Angélica. No próximo bloco, Corrida Solidária vai reunir recursos para ajudar crianças com microcefalia e as opções de lazer para o seu fim de semana na nossa agenda cultural. Agora, 2h22, não saia daí. O Alba Notícias está ao vivo e volta já já. Deixa a torneira todo dia ligada. Estamos saindo toda a água. Nossa, Deus. Fecha. Senão o planeta vai ficar todo vazio. Tudo vai ficar seco. Se acabar a água dos planetas bichos, vão morrer a gente também. Até a árvore. A gente tem que cuidar do planeta para não acabar. Se você gosta de praticar exercícios físicos e também a solidariedade, que tal unir essas duas ações para ajudar crianças com microcefalia? Os recursos serão adquiridos através da Corrida Solidária Quem Ama, Abraça. O evento acontece no domingo, dia 30 de setembro. Confira os detalhes com a repórter Patrícia Oliveira. Marco tem menos de 3 anos, mas vive uma rotina de gente grande. Ele nasceu com microcefalia e, desde então, vive para cima e para baixo com a mamãe Edjane, que luta para que o filho tenha um desenvolvimento adequado. Pelo menos 2 vezes na semana, eles viajam de Pojuca, na região metropolitana, para Salvador, em busca de qualidade de vida. Com os atendimentos que Marco tem aqui, eu achei que Marco desenvolveu muito, na questão cognitiva, motora, e é o que a gente faz aqui na associação, né? Procura cada vez mais
com que eles e a gente estejamos bem. Que venham ao abraço, ser abraçada. Se não conhece o abraço, que venham. Né, que eu me sinto completamente abraçada aqui. Esse é o espaço onde acontecem os atendimentos, um local acolhedor e aconchegante. Aqui você se sente confortável desde a entrada. A gente tem que tirar o sapato para poder entrar na sala e receber o atendimento. São 250 crianças inscritas e 60 dessas 250 são atendidas semanalmente. Hoje temos os atendimentos com fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição e, recentemente, a psicologia. Nós sobrevivemos de doações, não temos nenhuma ajuda governamental. Temos a lojinha e temos o bazar também, que é tudo revertido em renda. E também temos sempre os eventos, que agora mesmo, recentemente, vai acontecer a corrida, que está sendo organizada pela Central da Corrida. E toda a renda da corrida vai ser revestida para abraço. Microcefalia é uma condição neurológica rara, em que a cabeça e o cérebro da criança são significativamente menores do que os de outras da mesma idade e gênero. A microcefalia normalmente é diagnosticada no início da vida e é resultado do cérebro não crescer o suficiente durante a gestação ou após o nascimento. A doença está relacionada ao vírus da Zika. Para essas crianças que não têm controle de crise, que são 30%, número grande, inclusive, de cada 3 crianças, existe indicação dessa dieta, de uma dieta especializada para o tratamento da epilepsia, que chama dieta cetogênica. Então, é uma dieta que ela, quando é efetiva, a efetividade dessa dieta, ou seja, os seus resultados positivos, ela acontece em pelo menos 70% das crianças, um número significativo. E para garantir que as crianças baianas com microcefalia continuem a ser acolhidas nesta importante instituição, empresários, profissionais liberais e artistas uniram forças para realizar a corrida Abrace a Microcefalia, que acontece neste domingo em Salvador. A verba arrecadada com as inscrições para a prova será 100% revertida para a Associação Abraço. A expectativa maior possível, né? Tivemos praticamente 95% de arrecadação, que é o objetivo principal, justamente arrecadar fundos, né, para ampliação da instituição, para que a instituição consiga sobreviver ajudando essas famílias, né, que sofreram com todo esse surto da Zika, tiveram aí o nascimento de seus filhos com a microcefalia. Fazer parte dessa corrente é um ato de amor. O melhor dessa disputa vai ser ajudar as crianças e, literalmente, correr para o abraço. As inscrições para a corrida já estão encerradas, mas se você quiser apoiar esse ato de solidariedade, compareça Ondina, domingo, dia 30, às 7 da manhã. Em alusão ao Setembro Amarelo, o maestro Neemias preparou uma apresentação na Igreja do CAB com integrantes de corais de diferentes secretarias, como apoio à campanha de prevenção ao suicídio. Todos os coristas estão vestidos de amarelo. Veja na reportagem. A música, ela acalma, concentra e serve como terapia. Esse é o coral integrado de servidores públicos do TCE e das secretarias CESAB e SERB. A apresentação hoje tem um motivo: apoiar a campanha de prevenção ao suicídio. Por isso foi denominada de Ensaio Amarelo pelo maestro Neemias Couto. Aproximadamente 60 vozes, entre homens e mulheres, participaram da apresentação Ensaio Amarelo aqui na Igreja do CAB. Todos nós sabemos o grande valor que a música tem para as questões terapêuticas também. A questão do estresse, a questão de ajudar as pessoas no seu convívio social, efetivo também. A gente sempre canta para a namorada, nos casamentos e assim em diante. Então, estar participando dessa campanha, fazendo esse ensaio aberto, é mais um reforço e mais chamar a atenção para essa importância da valorização da vida. Esse coral, na verdade, é uma iniciativa do Serviço Social do Tribunal de Contas, porque nós temos lá um programa de qualidade de vida chamado Saúde e Bem-Estar no TCE. Então, esse coral compõe também
essa campanha que nós fazemos lá. A gente trabalha com a questão da saúde e qualidade de vida, por acharmos que a música, ela faz bem ao espírito, ela faz bem às relações interpessoais, porque as pessoas se reúnem. Então, muitas vezes a gente passa pelo colega e dá um bom dia, mas quando a gente se integra num grupo, a gente conhece melhor as pessoas. Maria da Graça é integrante do coral do Tribunal de Contas. Se aposentou e continuou como coralista, porque ela sabe o quanto a música faz bem e é capaz de mudar a vida de outras pessoas. É uma sensação que a gente não tem como dimensionar, porque o coral é uma atividade terapêutica, né? A alma se encontra na música, a gente se doa e recebe também de volta toda essa energia que o coral traz, que a música proporciona para o ser humano. A gente continua falando de arte. A exposição Cheguei na Bahia, de Pierre Verger, é uma das sugestões da nossa agenda cultural de hoje. Confira outras opções de lazer para você programar o seu fim de semana. Está em exibição na Galeria Pierre Verger a mostra Cheguei na Bahia. A exposição reúne 32 fotografias que retratam o cotidiano baiano durante os anos 40 e 50. Fazendo uma combinação entre música e poesia, Mário Garcia Júnior e Renata Ettinger voltam à livraria Porto dos Livros para apresentar a edição Frente e Verso, um recital passional etc. e tal, que acontece nesta sexta. Por outra crítica da literatura brasileira, esta foi a inquietação que fez surgir o livro Contemporaneidades Periféricas, que propõe novas bases teóricas para a compreensão dos textos negros, periféricos, feministas e marginais. Confira o lançamento no Sindai neste sábado. Tem festa em Lauro de Freitas. O quarteto Bagu de Jazz leva o público de Vilas do Atlântico à arte, fazendo da música um instrumento de socialização, paz, harmonia e aprendizado mútuo. As apresentações acontecem no domingo. E o Teatro La Independência, novo espetáculo do Oco Teatro Laboratório, fica em cartaz até este domingo, às 19h, no Teatro Gregório de Matos. As entradas custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia. E hoje o município de Camaçari completa 260 anos. Vai aqui o nosso abraço a todos os moradores da cidade. Parabéns, Camaçari! E estas foram as notícias do Legislativo Baiano. Você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação nas redes sociais e no site alba.ba.gov.br. Para rever o Jornal na TV, fique sempre ligado na reprise do Alba Notícias, às 19h30. Amanhã você confere o resumo da semana e na segunda-feira nós voltamos ao vivo, às 14h. Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.